aposentado, ele é devolvido em benefícios, como manter o próprio sindicato, pagar uma gratificação para os diretores, porque eles estão lá para trabalhar e desenvolver o papel deles, mas todo mundo precisa ganhar alguma coisa, porque todo mundo tem família. Não é um salário, não paga um salário, mas infelizmente não dá para pagar. Cada ação do mês, como é que a gente usa ela? Primeiro as despesas, contador, tudo, essa parte toda a gente faz. Sobrou tanto, sobrou. Então vamos aqui, uma hora ou outra chega um aposentado, mas porque esses aposentados, a maioria eles são lesados por empresas que faz, essas financeiras que faz empréstimo, muitas vezes até que ele não sabe, ficam com dinheiro desse tamanhozinho, hora e meia eles estão lá no sindicato, meu remédio eu não pude comprar. Está aqui a farmácia, a gente tem nota fiscal, e a gente tem uma relação de que a gente atende no mês. Os aposentados mais vulneráveis a gente dá. Ele chega, meu dinheiro não deu para comprar, para pagar, e como ele contribui todo mês, a gente entende que ele fez um caixinha lá para isso, né? E aí a gente fornece esse remédio, cadeira de roda, cadeira de banho, não para todo mundo, como eu estou falando, mas aqui acolá os mais vulneráveis a gente tem feito, muleta. A gente teve um mutirão em Teresina de catarata, no hospital da polícia. A gente levou 30 idosos no carro, peguei aqui o carro do sindicato, peguei meu carro, fui levando por demandas, né? A gente coloca nos carros Uber e a gente foi acompanhando esse pessoal. Então, todo ano tem alguma coisa de mutirão, alguma coisa que a gente acompanha. Então, as cirurgias, exames, consulta, a gente leva para dar uma força, né? Nós temos advogado, mas que também trabalha gratuitamente, porque o aposentado, quando ele passa de 75 anos, muitas vezes eles têm algum tipo de problema que ele não pode mais passar uma procuração, que a lei não permite, aí ele precisa fazer a curatela. Então, nós temos inúmeras curatelas de idosos que a gente fez e que a gente deu ao advogado gratuitamente, porque o advogado cobra lá 3, 4 mil reais para fazer uma curatela. Então, esse benefício é dado através do sindicato gratuitamente. Os médicos são gratuitamente. Todo esse serviço médico que é feito, a gente paga num limite, lógico. A gente diz esse mês só dá para pagar 20 atendimentos. Aí a gente faz. Dependendo da arrecadação, a gente aumenta mais um pouquinho. A ultrassom, a transvaginal, retirada de sinal, satura, fecha, às vezes um simples cirurgiazinha. E a gente acompanha muito isso aí. Aí tem a emissão dos documentos, que é do CAF, né? A gente conquistou também a retirada de identidade lá, gratuitamente. E lá a gente fornece. A gente tinha o forró, que a gente também suspendeu, porque começou a dar dificuldade, mas a gente tinha um forró com lanche. Movimento assim, festa das mães, festa dos pais, com brinde. Sempre a gente, na maioria das vezes, dá brinde para todo mundo, não é sorteio, né? Tem inúmeras coisas que a gente faz, sabe? Que aqui tem muita gente que ele vai na porta do agricultor para fazer a cabeça dele, para ele não procurar o sindicato, mas procurar o advogado, porque é interesse próprio dele, ele ganha uma comissão muito boa. Eles ganham aí 30% do que o advogado ganha. Então, tem muito atravessador aqui dentro de São Pedro. E esses ficam colocando. Infelizmente, tem muita gente que se deixa levar pelas as informações de pessoas que o interesse é pessoal, porque não vai não, o sindicato não precisa de sindicato. Só que assim, mas eles botam na cabeça do agricultor que não precisa de sindicato e entregam o processo para o advogado. Quando pensa que não, está lá no sindicato, querendo que o sindicato forneça isso, forneça aquilo, forneça assado. Como é que o sindicato não servia para nada e você, depois que o advogado está com o seu processo, fica pedindo que você venha buscar documento no sindicato? E muitas vezes eu passo por ruim, porque quando o processo é feito através do sindicato, eu não vou dar a declaração do sindicato dizendo que aquela pessoa é agricultor, se não sou eu que estou conduzindo o processo dele, né? Então, já teve atritos, né, no passado aí, com pessoas que a gente chegou até um momento assim extremo, mas por isso, porque as pessoas, ele quer pegar o processo para ganhar o dinheiro dele e acha que você é obrigado, quando ele botou na cabeça da pessoa que a pessoa não precisa do sindicato. O sindicato não serve para nada, o sindicato não precisa, quando na verdade é muito interessante. E eu digo, apesar de não ser obrigado, agricultor, você deve procurar seu sindicato, porque é ele que te representa. Todas as políticas existentes hoje, que o governo federal está aí colocando à disposição, é tudo oriundo da luta sindical. Caso, como a senhora avalia aparecendo entre a lista CONTAG? É porque assim, Márcio, quando o governo fez, ele fez correto. Assim, desculpe interrompê-la. A senhora acredita que por veicular a mídia, o próprio nome da CONTAG levou a essa procura dos associados e pensionistas, enfim, do sindicato para pedir esse bloqueio, sendo orientado, como a senhora disse, de saber pelo próprio governo?
Na verdade, Márcia, eles não estão indo quase no sindicato, porque eles, na mídia, eles já colocaram que o governo suspendeu. Automaticamente, em abril, foi suspenso todos os descontos. Por quê? Quando o governo foi fazer essa investigação, e foi correto. Por quê? Porque era através de cooperação técnica entre as entidades e o governo, através do INSS. E quando o governo suspendeu, ele fez correto, porque senão as entidades não poderiam dizer por que a CONTAG não entrou. Porque a CONTAG tinha uma cooperação técnica tanto quanto eles. O problema é que de 2020 para cá, essas entidades foram criadas com o apoio de gente dentro do INSS. Você sabe que o próprio ministro lá perdeu o cargo, né? Por quê? Porque essas entidades, elas foram criadas única e exclusivamente para lesar. Porque combinando com o INSS, eles recebiam algo dessas entidades diferente da CONTAG, que eu acredito que nunca receberam. Por quê? Porque a gente, desde 94 que a gente tem esse convênio, eles próprios exigiam que a gente fizesse revalidações de 2 em 2 anos, e de 2 em 2 anos a gente fazia essa revalidação. Inclusive a gente tem toda essa documentação e é o que a gente está mandando para eles, né? E assim, era muito difícil, eles botavam muita banca. Eu não sei, mas se essa dificuldade que eles criavam, que a gente era até muito perseguido, era para incentivar ser oferecido algo para eles, eu acredito que pode até ter sido, não estou aqui acusando ninguém, mas transparece isso, porque o governo não procurou afetar a CONTAG para dizer: CONTAG, prove que vocês estão fazendo as coisas corretas, porque nós vamos investigar. E aí a gente, em vez de estar agora, depois que o agricultor está indo nos Correios, e a gente toda hora tem que estar mandando documento, toda hora para provar que aquela pessoa é nosso sócio. As outras entidades, mas as pessoas não eram sócios, nem conhecia. Só uma coisa que ele tem que ter responsabilidade que fez, né? Principalmente nosso sindicato em São Pedro do Piauí, mas eu sou uma pessoa que desde 2012 eu estou à frente, eu prezo muito, muito mesmo pelas coisas corretas. Eu passo até por chata, por enjoada, porque tem gente que chega e acha que é de qualquer jeito. Aí chega de última hora querendo fazer as coisas e eu vou orientar: ó, não pode ser assim, tem que ser assim. Ah, mas Neumário faz para um e outro não, porque ele não sabe que a gente está fazendo para uns e outros não, porque aquele outro não, como ele diz, aquele ele tem documento, ele segue as regras. Não vou jamais fazer aquilo que não é direito, que não é certo. Eu estou atualmente terminando um curso de direito, hoje mais do que nunca que eu sei o que é certo e o que é errado, e jamais eu vou fazer algo, não por ruindade, mas porque eu estou preservando inclusive a própria pessoa. Ele tem que fazer correto, porque depois punido não será só Neumário, mas sim também o agricultor vai responder por isso. Aposentado, que nunca precisou realmente, a família precisa. Quantas consultas nós fizemos para filhos, nora, genro, neto de aposentados? Aquela emissão do CAF, que também a gente fornecia para quem às vezes nem era nem sócio, mas o aposentado chega e diz: olha, eu não vou precisar, transfira para o meu filho remédios. Nós temos aí a farmácia que a gente, claro que a gente não dá para todos, mas a gente dá para aqueles que a gente pode de acordo com a nossa arrecadação. E com essa arrumação que o governo criou, de suspendeu todos os descontos, aí a coisa piorou, porque quem mantém sindicato de portas abertas, Bianca, é o aposentado, porque é quem tem o dinheiro incerto e estava autorizado ali todo mês descontar. Na medida que tirou, nós temos muitos sócios, na verdade. O problema é que não paga sua mensalidade. Eles deixam atrasar. Aqui acolá, quando adoece, ele chega para negociar e eu dou um desconto, faço um sacrifício. Quando está grávido, né? Quando chega perto da aposentadoria. Infelizmente, está acontecendo isso. E eu queria também já aproveitar aqui para dizer para o nosso aposentado que ele continua sendo sócio, que o dinheiro que tirou o desconto do banco, necessariamente não precisa ele deixar de pagar o benefício dele. Ele pode procurar o sindicato e contribuir com sua mensalidade no caixa do sindicato, porque se ele fizer isso, ele vai estar colaborando para o sindicato se manter de portas abertas e a família dele, quando precisar, ser beneficiado. Porque tem alguns aposentados que falam: ah, mas eu não vou mais precisar do sindicato, eu não sou obrigado a pagar. Realmente ninguém é obrigado a pagar. Na verdade, a entidade ela existe para acompanhar, para orientar, para encaminhar os benefícios, porque hoje nem tem mais atendimento no INSS, mas acabou o atendimento presencial, não existe mais. Todos os benefícios é tudo dado entrada no sindicato. Dá entrada em lan house? Dá nos correios? Dá, mas eles não estão nem aí quando dão entrada no benefício, porque eles não vão perder tempo, horas e horas, mas organizando e dizendo: ó, vai atrás disso, vai fazer isso. Ele não faz. Apenas ele recebe sua documentação do jeito que está e dá entrada e vem negado. Quando no sindicato é uma minoria, o benefício negado, né? Tá, gente? Na verdade, para estar passando essa informação, porque eu vim aqui hoje preocupado com isso, dizer para os nossos aposentados: tenham cuidado, porque tem muitos advogados que estão dando entrada no benefício. Tem que dar entrada àquelas fraudulentas? Tem sim. Tem que dizer não? Tem sim. É necessário, por quê? Porque tem essas empresas que realmente estão lesando. E é muito importante. Mas tenham cuidado, porque o aposentado está dando entrada e a gente está contestando porque a gente tem documentos suficientes para provar que aquela pessoa autorizou, Márcio. Apesar de que às vezes ele diz assim: não autorizei, porque ele não sabe o que é CONTAG. Ele não sabe o que é CONTAG. O governo colocou lá CONTAG, Confederação Nacional da Agricultura Familiar. E eles não sabem que lá, eles pensam que lá poderia aparecer sindicato do trabalhador rural, e não é. Então muita gente já foi procurar o sindicato, já estão voltando a pagar. A gente recebeu vários aposentados, eu respondi porque eu não sabia. Eles têm 15 dias para voltar
E quando ele voltar, ele tem a oportunidade de responder para o governo, dizer, não, eu autorizei o sindicato, eu autorizei a CONTAG. Eu não sabia, eu respondi porque eu não sabia. E o processo se encerra, né? Aqueles que insistir, não, mas eu não autorizei, ele vai ter problema, gente. Por quê? Porque nós temos como provar com a assinatura dele. Se porventura ele insistir na justiça, nós vamos pedir a perícia da assinatura dele na justiça. Aí vai ser pior, porque ele vai depois responder processo para o governo, porque o governo já coloca. Na hora das perguntas, o governo coloca lá. Falso testemunho e omissão é crime. Então, por que o governo está querendo combater as fraudes, os crimes? Por que o aposentado vai criar mais um problema para o governo respondendo uma coisa que ele tem que ter responsabilidade que fez, né?